Esses arquivos de simulação aqui eu coloco lá no... Eu vou colocar na pasta, que tá junto com os slides. Que vai ficar junto com a gravação também. Mas enfim. Você vai gravar então, Peru? Sim. Calma aí que eu tirei a janela e ele não quer mais selecionar a janela certa agora. Para, filho, cadê a janela? Aí, pronto. HD janela, porra. Tem uma aqui do meu lado. Opa. Tem no meu PC aqui também, tem várias Windows. Tá gravado essa vergonha aí, tá, mano? Que esperto. Nice. Pode ir, pode ir. Só para ficar registrado na gravação, isso aqui é supostamente a primeira aula de treinamento do hardware do barra 2 2020 e a gente já tá no meio e a gente só vai seguir. Os slides, etc, estão na mesma pasta supostamente da gravação. Eu espero que fique. Mas talvez não fique. Mas vocês descubram depois os slides onde está. Vamos continuar. E aí, como eu falei com vocês, tem o capacitor. Quando você coloca o capacitor em paralelo, você consegue fazer um filtro passa baixa. E quando você coloca ele em série com a sua carga, aqui por exemplo ele está em série com o resistor, que é minha carga, ele faz um filtro passa alta. E aí também é conhecido como filtro AC, onde você filtra as componentes que são contínuas e deixa só as que são variantes no tempo. Aí, por exemplo, aqui eu fiz um sinal, eu somei duas fontes, uma de corrente contínua com uma corrente alternada, e produzi um sinal misto, que é uma que tem um offset aqui que a gente chama de 9 volts, que varia de até 10 volts até 8, de 10 volts até 8 volts ao longo do tempo. Aí o capacitor em série, ele filtra a componente DC, de baixa frequência, e mantém só a componente AC, que é de alta frequência da fonte variante. E então você tem antes o sinal variando de 8 a 10 volts, depois você tem um sinal variando de 1 até menos 1 volt só. É como se você adicionasse globalmente esses 9 volts, né, no sinal. É, E aí é como se você literalmente tirasse a fonte e ele desce o sinal do 9 para 0. É isso? sim. Quase como se você estivesse mudando a referência do seu circuito. Bem tranquilo isso aqui, né? Isso aqui não é muito usável porque na eletrônica que a gente usa de forma geral, por exemplo, Arduino, etc., a gente não trata muito com tensões negativas. Então não é tão útil esse filtro pra gente, mas é bom vocês saberem caso vocês um dia precisar pegar um sinal e tirar a componente dele, DC. Aí você vai e tira a componente DC. Amigo, se você mudar o valor de tensão da primeira fonte, o offset também muda? Essa Ou aqui? não, o do primeiro, o de um volt. O offset Não, não muda. também muda? O offset continua o mesmo. Por exemplo, se eu colocar 2 volts... Ai, meu Deus. Simulação de novo, não. Olha um pássaro verde. O valor da capacitância, ele interfere na capacidade que o circuito tem. O trocadilho não foi intencional. Na capacidade que o circuito tem de nivelar. Por exemplo, a fonte é de 9 volts. Se fosse uma fonte de 127 volts, aquele capacitor daria conta de nivelar isso também para o zero? Sim. O valor do capacitor, que de forma geral, ele vai afetar em qual frequência vai ser os ganhos. Tipo, para análise mesmo de circuitos, você no final transforma em ganho em função da frequência. Por exemplo, tais frequências você vai ter um ganho de 0 ponto alguma coisa. Então você vai ter... Você vai ser aquele famoso diagrama de Bode, onde você vai descobrir que tal Gatilho ao frequência tem um vivo, ganho mano. tal. Hã? Gatilho ao vivo. Pra Aí que isso? Pra que essa agressão, mano? essa capacitância controla em qual frequência vai começar o corte, entendeu? Em que frequência você vai começar a ter um declínio do ganho. Basicamente isso.
Deixa eu pegar aqui. Depois do capacitor, é como se ele só pegasse a variação? É isso. É você, mãe. Depois, sim. Essa é a ideia. Legal. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui. Esse é o diagrama desse circuito. Peraí, tô transmitindo, tá tudo certo, tá certo, tá certo. Tá É, certo. a capacitância vai alterar qual vai ser essa FC, que é a frequência de corte. Entendeu? E aqui no gráfico tá em dB. Ou seja, quanto menor o valor de dB, menor vai ser o valor de saída. Aí, por exemplo, a frequência 0, que é exatamente no eixo aqui, ela tende para um valor muito pequeno. Aí, por exemplo, não é como se o valor fosse completamente eliminado, mas na verdade ele fica uma pequena parcela que é imperceptível. Tipo, ao invés de ser 9 volts de offset, você vai ter um offset de 0,1 milivolts. Entendeu? Sim, faz sentido. É, a capacitância controla isso, basicamente. Deixa eu ver. Aqui o circuito que eu estava falando com vocês. Aí o que eu vou falar, já aproveitando, a mesma forma que um capacitor em série. Não, deixa eu chegar em indutor, depois eu falo em indutor. Vamos voltar para lá então. Aí esses são os dois filtros mais comuns que a gente faz com capacitor, sendo o primeiro deles o passa baixa, que você filtra ruído e componentes de alta frequência mais usável pela gente. E aí, por exemplo, alguns datasheets vocês vão até ver que o pessoal usa, ele especifica lá na datasheet falando tal saída do componente deve ser incluída um capacitor de tantos microfarads, então picofarads. Como, por exemplo, se você pegar a do ESP, ele fala para uma leitura estável, ele pede para você colocar um capacitor de 10 picofarad na entrada. O Arduino ele também pede, mas eu não sei de cabeça qual capacitância você deve colocar em paralelo. Acho que é 22 nano, se não me engano. Ou pico Legal. também. Acho que 22 picofarad é o mais padrão. Tranquilo. 20 picofarad aí é o capacitor mais comumzinho, aquele de cerâmica lá circular. Sim. Esses são os circuitos que eu mostrei. E existe uma terceira aplicação dos capacitores, que é ajuste de face / impedância. Lembra que eu falei que eles são capazes de armazenar carga de forma geral? E lembra que eu falei também que, por exemplo, quando você liga ele direto na tensão, ele gera um surto de corrente? O indutor, que é o próximo que a gente vai falar, ele é justamente o contrário. A tensão sobre ele é variante com relação à diferença de a derivada da corrente, e ele acumula corrente, ao invés de acumular tensão. Então, para alguns circuitos, você, por exemplo, tem uma carga muito grande indutiva, quando você coloca um capacitor em paralelo com ele, você meio que anula uma com a outra. Então, do tipo, enquanto o capacitor ele carrega, quando você conecta no circuito direto, quando você coloca uma tensão sobre ele, ele gera uma corrente muito alta, o indutor é o contrário. A corrente sobre ele vai ser a integral da tensão. Então ele vai gerar, na verdade, uma curva branda da corrente. Então, uma outra aplicação de capacitor indutor é você controlar o quão brusca esse gráfico vai ser, o quão brusco esse crescimento da corrente vai ser. Aí isso a gente chama de ajuste de impedância.
que aí a gente chama uma impedância capacitiva ou uma impedância indutiva, que na qual ou vai ter um surto muito grande de corrente ou vai ter um surto muito grande de tensão. Acho que uma analogia boa para indutor, Igor, seria de uma mola, né? Que é basicamente o mesmo princípio, né, de energia potencial. Na mecânica a gente tem os equivalentes a mola. Eu acho que é só mola, né? Principalmente. Acho que mola é muito bom porque é visual também, né? Sim. Da mesma forma que uma mola, quanto comprimida e expandida, ela armazena energia, a mesma forma funciona com um capacitor, que quando você coloca tensão e tira a tensão sobre ele. E quando você, de repente, né, solta a mola, é como se você tivesse desconectado, né? Principalmente no caso do indutor, o ato de soltar uma mola seria equivalente para um indutor de desconectar ele do circuito. Porque, como o Igor falou, o indutor ele armazena corrente. Entre aspas, corrente, né? Mas, enfim, ele armazena carga na forma de corrente. E se do nada um circuito ele é aberto, por exemplo, se o indutor é desconectado do circuito, isso quer dizer que o circuito está sendo forçado a ter uma corrente igual a zero, porque é um circuito aberto, não tem para onde corrente correr. E aí o que acontece? É como se fosse soltar a mola, né? Ela vai tentar liberar toda a energia potencial dela para poder ficar estável. Aí, no caso do indutor, ele pode acabar gerando uma corrente alta pra caramba. Mas ele gera corrente ou tensão, Igor? Eu não lembro mais. O que? O indutor? Quando ele tem um surto de... Ele solta do circuito, basicamente. Ele vai tentar manter a corrente, então ele vai gerar um surto quer dizer, ele vai tentar manter a corrente, isso mesmo. Então ele vai gerar um surto de tensão. Porque lembra que a tensão que é função da derivada. Uhum. E aí, basicamente, seria a mola convertendo energia potencial elástica em energia cinética, né? Quando ela começa a tentar voltar ao estado normal dela. Tentar manter em equilíbrio, entre aspas, né? Sim. Aí as equações são bem parecidas. Como eu falei, ao invés de você ter capacitância, você basicamente tem a indutância. E uma coisa importante aqui lembrar é que motores, eles são cargas indutivas. Por exemplo, quando você quer colocar um motor lá no seu circuito, ele vai ser um indutor. Então, é por isso que algumas pessoas eles colocam um capacitor entre os dois terminais do motor. Porque ela tenta meio que ajustar a impedância do motor, para ela ser mais próxima de puramente resistiva. Isso daí é basicamente tentar manter energia limpa, entre aspas, né? Porque, como é que é? Potência reativa é geralmente complicado de se lidar no ponto de vista de alimentação, né? Porque pode dar vários problemas, principalmente interferência. Sim. O Igor, que já estudou mais matéria sobre, ele pode explicar melhor para vocês também, isso daí. É porque assim, a gente tem dois tipos de potência que a gente chama. A gente tem a potência ativa e a reativa. A potência ativa é a que você vai diretamente gastar ali no circuito. Vamos assim, por exemplo, é que a potência útil que a gente chama a potência ativa de potência útil. Que, por exemplo, se você tiver um resistor e você quer gastar toda a queda de tensão, você quer gastar a potência nele, você quer dissipar uma certa quantidade de calor. Ela vai compor basicamente a potência ativa sua. A reativa é, por exemplo, quando você tem um componente, você tem ou indutor ou um capacitor, e aí ele está gastando a potência do seu circuito. Só Tá que aí, gastando potência para armazenar carga, e depois liberar ela em outro momento. né? Ele basicamente pega a potência para ele mesmo armazenar como energia dentro de si. É por isso que a gente diz que não é potência útil, né? Não é potência ativa, porque não está fazendo trabalho. Exatamente.
Aí, o que você quer no circuito é você tentar diminuir o máximo a potência reativa e deixar a potência ativa como sendo a nominal, né? Como sendo 1. Que aí você supostamente está aproveitando toda a potência que a sua fonte consegue fornecer para o seu circuito. Aí você balanceia capacitores e indutores para isso. Você faz o balanço entre os dois. Aí geralmente no nosso circuito, a gente não chega a se preocupar tanto, mas se for um circuito que você quer se preocupar mais com a eficiência energética dele, etc., você precisa se preocupar com isso. E também, além disso, tem que lembrar aquilo que eu falei de surto de corrente e surto de tensão. É geralmente para isso que é mais usado, para evitar surto. De, por exemplo, você desconectar seu circuito e aí ter um surto de tensão e ter o famoso arco elétrico. Ou então você ter a situação contrária, você vai conectar o seu componente na tomada e aí a carga capacitiva dele é muito alta e aí você conecta na tomada e quando você vai conectar tem um arco formado no conector ali, quando você conecta na tomada. Esses são os dois casos. Só para a questão de segurança mesmo, o capacitor geralmente é mais perigoso, né? Porque ele armazena a carga quando ele está fora de, digamos assim, quando o circuito está desligado, entre aspas. Porque, querendo ou não, o indutor ele vai tentar manter a corrente, só que ele não vai conseguir. Aí ele vai acabar dissipando toda a energia potencial que está armazenada nele conforme você vai desligando o circuito. E geralmente não dá problemas. Tipo, eu quero abrir alguma coisa para mexer na eletrônica, dificilmente um indutor vai te causar algum problema. Agora, capacitor não. Capacitor, ele armazena a carga e ele só libera se o circuito ficar fechado. E, basicamente, se você encostar nos terminais do capacitor, você vai fechar o circuito nele. E você vai ser o que está fechando o circuito. Esse é o padrão. Então, você que vai tomar o choque, basicamente. Parece divertido. Quem nunca? Isso aí é tão problemático porque você pode ver, não que você pode ver, mas tem várias situações que é realmente procedimento de segurança você descarregar algum equipamento eletrônico para mexer nele, porque a capacitância pode ser tão alta que pode matar. O exemplo mais perto da gente, entre aspas, seria a TV de tubo. Vocês já viram? Provavelmente todo mundo aqui já pegou a época da TV de tubo, né? Já viu já teve alguma, enfim. Qual a bunduda? É essa mesmo, a gigantona lá, quadradona. Claro, pô. Basicamente, a tela da TV de tubo, ela acaba funcionando como um capacitor gigante. E aí, se você for tentar abrir uma TV de tubo para ver algum problema, para tentar consertar, a primeira coisa que você faz é descarregar essa tela dela. Porque é mais do que suficiente para matar uma pessoa. E esse é o tipo de coisa que você não sabe até você saber, né? Para, tem uns casos melhor, velho. Vocês conhecem o caso de... o pessoal... Imposto de gasolina e etc. O pessoal acaba tacando fogo, por exemplo, quando vai abastecer o carro. É basicamente porque, né? Porque o carro ele acaba funcionando como capacitor também, porque ele não é conectado eletricamente no chão, porque né, o pneu é de borracha, é isolante. E aí você tem o chassi do carro, que é basicamente tudo metal. Aí, obviamente, que carga ela consegue armazenar lá. E você tem um carro que anda e se move e faz atrito com ar e gera eletricidade estática, que é basicamente armazenar eletricidade em algum lugar com capacitância. E aí se mistura tudo isso com uma bomba de gasolina, que a pessoa acidentalmente erra a gasolina, né, joga a gasolina no chão. E aí tem um carro carregado com energia elétrica e acaba fechando o circuito ali com a gasolina e o chão e explode.
É basicamente isso. Por isso que as bombas têm ultimamente, né? Normalmente agora elas têm um sistema de segurança para elas só ativarem quando elas estão dentro do tanque. Se eu não me engano, eu acho que é uma coisa assim. Para impedir esse tipo de coisa. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm o costume de encher galão com a bomba de gasolina, eu acho que essa preocupação é real, tá ligado? Você não pode nem chegar a derramar gasolina perto do seu carro, porque pode dar problema. Mas eu acho que esse problema é mais... A gasolina de hoje em dia não é tão explosiva assim não, eu acho, não sei. Não, ela é, só que tem muita medida hoje. Os postos de gasolina, eles têm que garantir que essa tipo de coisa não vai acontecer por causa de erro humano, basicamente. Você tem que tirar o ser humano da equação de alguma forma. Senão dá o grande problema. Dá pra confiar no ser humano, não, velho. É. Bobeira. E tem o caso também de avião, né? Que avião, você tem um corpo de metal gigante se movendo muito rápido no ar, fazendo muito atrito. E geralmente quando o avião pousa, ele tem que descarregar eletricamente depois também. Porque senão alguma pessoa encosta nele e tchau. Então, se vocês forem abrir algum circuito que tem capacitor, vocês tenham um pouquinho de cuidado. E o que vocês podem fazer para não morrer? Ou não se machucar? Ou não se incomodar com um choquezinho aleatório que você não esperava? Geralmente, se você fizer alguma coisa para fazer um curto no capacitor, resolve. Se pegar uma chave de fenda num capacitor pequeno assim, você pode fazer um curto nele, não dá problema nenhum, não. Né, mas eu nunca caguei nada dando curto em capacitor. Você já fez isso? É divertido. É Você divertido. pega os capacitores da Aeros lá, carrega eles no máximo e chega na mesa e descarrega, ou então chega no seu coleguinha. Brincadeira. Mas é brincadeira mesmo? Talvez. Ó, vou dar a dica de capacitor que eu aprendi na prática. Não encoste na raquete elétrica mesmo que ela esteja desligada. Tem isso também. A raquete elétrica, É ela nem um basicamente... capacitor, né, velho? a raquete elétrica é um capacitor. Abertão lá. Tipo, são dois terminais com tensões em aberto, Você não sabia só disso, não, esperando o Igor? mosquito pra ser o resistor ali, velho. O mosquito vira o resistor. Então, eu tava brincando com a raquete. Ela tava desligada. Eu pensei, pô, se ela tá desligada, tá safe. Mas não tava. Ah, não. Não tá. Você pode testar se a raquete tá carregada só com uma chave de fenda também, né? Pode ser um pouquinho mais esperto. Eu não sabia, pra mim tava só desligado ali, tava safe. Mas é isso, acho que chega de história de capacitor matando Pelo amor de gente, Deus. causando caos. Mas é porque Aí, é bem comumzinho mesmo. Tanto que, né, a gente tem capacitância e a gente gera eletricidade estática quando a gente esfrega nas coisas, tipo, se usar alguma blusa de tecido, tipo lã, coisa assim, vai gerar bastante eletricidade estática dependendo da umidade do ar, e enfim, coisa de físico chato. E basicamente você consegue se carregar também para dar choque nos outros. É isso. Essa é a lição da vida. Bora dar prosseguimento, Igor. Chega. Da mesma forma, tem alguns filtros que são usados para isso, como eu falei, acentuar a curva de corrente, quando você coloca em série com seu circuito, e também filtro de harmônico, que é geralmente o uso mais comum. Se vocês pegarem o carregador de vocês, de notebook principalmente, ele tem aquele blocozinho maior no meio do cabo, tá ligado? Uma parte que é mais grossa, tem meio que um encapsulamentozinho. Deixa eu... Carregador de notebook, geralmente tem o fio que conecta na tomada e o fio que conecta no notebook. Aí o fio que conecta no notebook, ele tem tipo um cilindrozinho. Que o Igor tá segurando ali agora pra vocês. Isso aqui é um filtro basicamente em série, tipo, ele é basicamente um indutor em série com fio, né? Aí ele serve para ser justamente o que a gente chama de filtro de harmônico, em que ele tem a frequência de corte dele, que é feita de tal forma a filtrar os harmônicos de rede que a gente chama.
Por exemplo, a nossa frequência de rede é 60 Hz. Aí o pessoal desenvolve esse indutor para ser justamente, por exemplo, 120, 180, para tirar os harmônicos, que a gente chama. Ô, Igor, o meu não tem um negocinho desse tamanho assim, não. O meu é um tijolão. É a mesma coisa? Não, calma. O tijolão, que tem a entrada da tensão, do conector lá, tem um cabo mais grosso antes e tem um cabo mais fino saindo dele, é a sua fonte mesmo. Aí ele pega o sinal da rede e converte para sinal contínuo para o seu notebook. Só que na parte da saída, depois desse bloquinho, alguns carregadores, não todos têm, uma parte assim que é um pouquinho, é um cilindrozinho um pouco mais grosso que o fio normal mesmo. O meu não tem, não. Ele vai explodir? Vai não. É só para tirar harmônico. Isso é a única coisa que ele está fazendo é que está gerando um pouquinho de harmônico na rede. Sim, Não precisa se pode preocupar, ter, não. pode ter dentro do circuito interno do notebook também, então não faz diferença. Faz, mas enfim, pode estar em Isso outro lugar. É só isso mesmo. é mais preocupante harmônico, por exemplo, na Eros, que a gente tem 4 PCs na mesma rede, Mesma tomada. na mesma tomada, tipo, no mesmo circuito lá do prédio. Aí você vai medir a tensão, você vai ver que tem harmônico a rodo. Aí lá é problemático, mas se você está com um notebook conectado, um PC conectado, não tem problema nenhum, não. Mas esse harmônico pode causar o que, assim, no caso do PC? Queimar algum componente? Essa variação? O harmônico é basicamente o sinal, só com múltiplos da frequência, né? 3 vezes, 5 vezes e etc. É basicamente ruído. Se você tiver um harmônico muito grande, você pode queimar os componentes, porque eles estão eles estão desenvolvidos, né, para trabalhar em cima de frequência de rede, por exemplo, 60 Hz. Se você colocar eles para trabalhar numa frequência maior, de 120, 180, eles podem não funcionar decentemente e podem até queimar. Botei fé. Aí é para isso que tem esses filtros geralmente. Aí quando você coloca o indutor em série, você faz um filtro de harmônicos, que é basicamente um filtro passa baixo. Deixa eu... Seria o equivalente a você colocar... Não, considere esse circuito aqui porque ele está pegando a tensão sobre o capacitor também. Ele não está pegando só a tensão sobre o resistor. Mas se você colocar ele em série, e aí você faz um filtro passa baixo, onde as frequências mais altas elas são atenuadas. E aí você tira os harmônicos, você deixa a frequência de corte próximo da frequência de rede, 60, e aí você vai filtrando as frequências harmônicas. Enfim. Ele é essencialmente o oposto do capacitor, então, nesse aspecto, né? Sim. Tipo, da mesma forma que você tem um capacitor em paralelo para tirar frequências altas, você tem um indutor em série para tirar frequências altas. E aí o inverso também vale. Se você colocar um indutor em paralelo, você filtra frequências baixas, que é o equivalente a colocar o capacitor em série. E como você escolhe entre usar um capacitor ou indutor, se você quiser fazer um filtro? Cara, vai sempre de capacitor porque indutor é caro. Bom motivo, bom motivo. Indutor você usa bem pouco e geralmente nos seus circuitos você vai ter que a carga indutiva ela vai ser um pouquinho alta. Tipo, quanto geralmente tem é o quê? Motor, ou então é um servo qualquer. Então, tipo, a carga já é alta. Aqueles componentes são provavelmente os componentes que vão consumir mais potência no seu circuito. E como eles consomem a maior potência, a maior parte ele vai contribuir mais do que componentes que consomem pouca potência, entendeu? Para a carga indutiva. Então você geralmente vai sempre querer colocar capacitor. Entendi, é porque quando a gente estuda ao longo do curso, eu sempre tive a impressão que indutor é uma parada meio batatona, assim, que não serve pra muita coisa. Tudo que ele faz, os outros componentes fazem e eles fazem mais fácil. Eu não sei o É, quanto disso é verdade. Assim,
né, o indutor, de certa forma, ele faz parte do transformador, faz parte de outras coisas que realmente só eles conseguem fazer, né? É. Indutor tem muito disso. Você não consegue fazer um motor a capacitor, né, velho? Infelizmente. Faz sentido. Eu Posso acho passar que pra é mais Diodo? importante também para... Acho que é mais importante para telecom, né, indutor, telecomunicações. Eu tenho a impressão que a filtragem é a mais importante em telecomunicações, então o indutor dá mais flexibilidade, né, para poder dimensionar. Que é literalmente um fio. Mas você pode enrolar quantas vezes quiser, no raio que você quiser, do jeito que você quiser. Parece ser um componente mais para esse tipo de aplicação, né? Você está importando muito mais com a limpeza do sinal, você está importando muito mais com amplificação. Sim. É mais usado mesmo em telecom E a eletromag, né? e mag. É quando você precisa, por exemplo, fazer a conversão de um sinal, você usa transformador. Transformador basicamente indutor. Não é muito para microeletrônica. Microeletrônica você só vai ver, tipo, você quer atenuar a curva de corrente mesmo de quando você liga o seu componente na tomada. Aí você coloca um indutor lá para diminuir essa curva. É por isso que... Ou então quando você quer, por exemplo, armazenar, né, energia um pouco, de uma certa forma. Você quer armazenar Fazer um um pouco de energia. oscilador também. Enfim. Se você quer criar uma... Como que a gente pode chamar? Você quer criar uma inércia com relação à corrente. Aí você coloca um indutor. Que aí a corrente não pode variar tão bruscamente. Se ela variar muito bruscamente, você vai ter um surto de tensão. É para esse tipo de caso. Vamos indo, porque já está quase 2 horas já. Aí tem o diodo. O diodo é tipo basicamente um Aí, componente, você tá na apostila, você não tá no slide, não. bem lembrado. O diodo, ele é basicamente um componente que permite a passagem de corrente em um sentido. Ele bloqueia a corrente no outro sentido. E é isso. Aí ele tem o de uso geral. E o mais comum que a gente conhece é o LED deles. Mas existem outros, por exemplo, como o Zener e o fotodiodo. Como funciona cada um? O diodo normal que a gente conhece é o diodo retificador. E ele é bem direto. Ele só permite a corrente de um lado. E ele trabalha geralmente com tensões altas. Ele é muito bom para, por exemplo, quando você quer fazer aquele circuito que eu peguei um sinal alternado e converti para sinal contínuo, que era aquela pontezinha. Aquilo, por exemplo, é um circuito com retificador. Ou então quando você quer evitar do tipo, você tem um capacitor que você não pode de forma alguma deixar a tensão reversa chegar nele. Aí você coloca um diodo em série com ele, impedindo dele conduzir corrente no sentido inverso. Ou então até mesmo o seu circuito. Por exemplo, você não quer que um macaco chegue lá e sem querer inverta a polarização do seu circuito. Coloque o terminal da bateria ao contrário. Isso aí é maravilhoso. Que se fizer isso, provavelmente você vai sair queimando muitas coisas do circuito. Aí você pode colocar um diodo na... Igor. Morreu. Acho que morreu. Seu microfone sumiu, mano. Ixi. Muta e desmuta. Aí, Alô? fala alguma... Alô, agora foi. Falou de não deixar inverter a bateria. Exatamente, tipo, você coloca para evitar que, caso alguém conecte a bateria na polarização reversa, queime todo o seu circuito para frente, você coloca um diodo na entrada do seu circuito. E aí ele vai permitir que a corrente só passe em um sentido.
Aí isso, por exemplo, é um circuito de proteção contra a tensão reversa, que a gente chama. Aí você usa o retificador. O Zener, ele é um regulador de tensão do sentido assim. Você alimenta ele com a tensão um pouco acima da tensão de trabalho dele, por exemplo, 7.8. E ele trabalha em 7.6. E ele vai tentar forçar a corrente a ficar em 7. Ele vai tentar forçar a tensão a ficar em 7.6. Então, tipo, você coloca ele geralmente em paralelo com o circuito que você quer manter sobre uma tensão constante. E aí ele vai tentar regular aquela tensão para manter naquele valor nominal dele. Aí, geralmente, ele é em cristal e tem essa aparência transparente aqui. Tem um LED. O LED é primordialmente para emitir luz. Você passa uma corrente sobre ele e ele dissipa potência em forma luminosa. E você tem um fotodiodo. O fotodiodo, ele é assim. Ele vai conduzir, ele vai permitir a passagem da corrente se tiver luz, se tiver sobre luz. Então, do tipo, você pode usar isso como um sensor de luminosidade de forma geral. Então, um sensor, se alguma coisa está obstruindo o caminho, por exemplo, você coloca o emissor de um lado, por exemplo, um LED ou uma luz forte concentrada de um lado, e coloca do outro lado, isolado da luz ambiente, o fotodiodo. E aí, se não tiver nada no caminho, o fotodiodo vai estar ativo. Só que se alguém colocar a mão ou então passar algum objeto em cima, o fotodiodo vai ser bloqueado, a luz, e ele vai parar de conduzir. E aí você vai conseguir perceber isso em nível de tensão sobre ele. Que aí ele vai sair de tensão baixa, que é quando ele está conduzindo, para a tensão máxima, que é quando ele está bloqueando, vamos dizer assim, a corrente de passar. Sacou? Só entendi. O LED é um diodo também? LED é um diodo também. A explicação de como isso acontece é meio complicada. Como um diodo vira um LED. Mas o fato é, na verdade, todo diodo ele gera uma onda eletromagnética. E aí um LED é basicamente um diodo projetado para gerar uma onda eletromagnética específica que seria a luz. Tanto que, dependendo do LED, do diodo que você vai utilizar, tipo, principalmente esses transparentes, alguns deles eles emitem luz visível quando eles estão em funcionamento. Eu acho que eu vi até uns vídeos na internet uma vez quando eu estava estudando esse negócio, que realmente dá para ver. Só que assim, não é algo desejável, entre aspas, né? E a onda eletromagnética também influencia no funcionamento do LED. Do LED não, do diodo. Eu tô confundindo mais ainda agora, que é muito bom. Por exemplo, vamos supor que você quer um diodo com mais precisão. E você saiba que ondas eletromagnéticas afetam o funcionamento do diodo. O que você pode fazer é tentar blindar esse diodo de ondas eletromagnéticas. Como a luz, por exemplo. A luz é uma onda eletromagnética. Aí por isso você tem esses diodos pintados de preto, como aquele da direita ali, que o Igor não tá colocando o mouse em cima, mas ele vai colocar agora pra ver, né, Igor? O que foi? O diodo preto aí, coloca o mouse em cima dele. Tá vendo? Ó? Esse diodo aí ele é completamente tapado. Ele não entra luz e nem sai, para poder não alterar o funcionamento dele. Mas como o fotodiodo, por exemplo, isso é um aspecto desejável. Você quer que a luz afete o funcionamento do diodo, para você detectar a presença de luz. Então eles fazem uma construção onde a luz faça o maior tipo de impacto possível no diodo. E tem o LED, que você quer emitir o máximo de luz. Então a construção do LED é um diodo construído para poder emitir a sua luz
e conseguir espalhar ela de forma eficiente, para ficar mais visível. Por isso que ele tem aquele formatinho de meio cilíndrico com uma ponta mais circular. É basicamente para ele dissipar a luz, não, ele transmitir luz melhor para ficar mais visível. Esses LEDs geralmente são transparentes também, você consegue ver o que está acontecendo, qual a construção dele também. Então você consegue dar uma olhada de que isso aqui é os 2 terminais e basicamente a luz atravessa através desse cristal aqui, ou desse plástico aqui, e é assim que brilha. É um processo meio mais pesado na física, né? A produção de luz pelo diodo. Então, vocês não precisam ficar muito preocupados. Meu Deus, meu diodo não produz luz. Ou meu diodo está produzindo luz, o que será que acontecendo? Não, só relaxa. Falar, é um LED, tem que produzir luz. Não é um LED, tanto faz. E é isso. Mas fisicamente, todos eles produzem luz. Seja visível ou não. É isso. Enfim. Sim, o LED é um diodo para produzir luz, é basicamente isso. Aí LED é que eu coloquei no chat aí, que é luz emissor diodo. Que é diodo emissor de luz, basicamente. Só que em inglês. Uhum. E Rafael pode ler pra gente aí em inglês. Ele que tá afiado. Meu Deus. Mandar um inglês improvisado. Manda bala aí. Enfim. É brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, vai ter que fazer agora. Não. Vai ter que ler. Não. É muito específico. Pera aí. Eu não cheguei nesse nível. A Luísa chegou, porque ela faz aula, eu não faço. Não, mas você é o O quê? falante oficial da era. Não sou não. Falante Eu só sei oficial. falar coisas simples, assim, uma conversinha, tá? Coisas mais técnicas eu tô aprendendo ainda, entendeu? Você já começa mandando LED is a semicondutor. Certificator, Zinner, Lead. Aí, ó. Tô lendo bem, ó. Beleza, bora aí. Bora Vai aí. lá. Toca o barco aí, Igor, por favor. Vai lá, toca o barco. Senão eu vou piorar a situação. Aí das aplicações aqui. A ponte retificadora eu mostrei pra vocês lá atrás do... Não vou chegar até lá atrás, porque tem animação. Onde você consegue pegar e retificar, tipo, parte da, por exemplo, negativa da onda, ou então parte que você não quer da onda. Cortar ela, basicamente. Você tem a regulação de tensão, que eu falei do Zener, e aí a forma de aplicar o Zener. Tem melhor no livro, mas por sinal eu vou passar o livro pra vocês depois do... 2 livros, que é o... Se vocês quiserem só como referência, obviamente. O Circuitos, do Nelson. É Nilson, na verdade. E o de Microeletrônica, do Cedra. Que são os 2 livros que a gente usa mais na engenharia. Enfim. Aí a regulação de tensão é feita com o Zener, principalmente. Flywheel. Tá errado isso aqui, por sinal, tá escrito errado. Deixa eu alterar aqui rapidinho. O que é a flywheel? É basicamente... A gente chama de roda livre em português. Né? Em português a gente chama de roda livre. E assim, vocês lembram que o indutor, ele gera um surto de tensão se você bruscamente tirar a corrente sobre ele? Então, essa tensão, ela pode queimar outros componentes. Aí tem alguns componentes, por exemplo, como relé, em que você tem uma bobina que aciona o relé, em que essa tensão pode queimar componentes que estão conectados juntos do relé ali. Aí o que você faz? Você coloca uma flywheel, uma roda livre, para quando você desconectar o circuito,
a corrente continuar circulando, só que circular pela roda livre, ao invés de circular pelo circuito. Deixa eu streamar aqui mais fácil. Deixa eu mostrar o circuito. Eu mostro mais pra frente, Igor. Acho que não precisa não. Tem certeza? Tem um comparativo do relé 100 com roda livre. Ah, então show, então. Depois o Fernando fala sobre isso, então. Deixa eu voltar então pra lá. E as outras duas aplicações as duas aplicações principais eu falei com vocês também já, que é o sensor de presença simples, se você usa fotodiodo, que mais tarde a gente vai falar, não hoje. Mas você pode usar para fazer um encoder, que é um sensor para medir velocidade de motor. E o último que eu falei com a proteção contra tensão reversa, que é aquilo de você colocar um retificador na entrada do seu circuito, que você força ele a sempre conduzir somente para um lado e não inverter caso alguém coloque a polarização contrária. Eu ia mostrar, só que eu não consegui simular todos. É muito difícil simular esses circuitos no Cooks. E... ficou alguma dúvida sobre o diodo, gente? Não. Não. Então manda bala, então. Motor DC. Deixa eu transmitir agora, Igor. Pode transmitir. Manda bala aí. Gente, agora sai da stream do Igor e vai pra mim. Que é a minha melhor. Tem roupa mais. Falando, cara. Só uma pergunta aqui rapidão. Esse treinamento de hoje está previsto chegar até que horas, assim, mais ou menos? Ou... Cara, eu não espero passar das 4 horas, não. Ok. Principalmente porque é o que eu vou falar o resto agora. Então, é isso. É porque eu não vou mostrar mais circuitos. Isso aqui a maioria é aplicação do que vocês viram até agora. Com o Igor aí. Entenderam? Aí vai ser mais direto. Então, vamos lá. Vamos falar sobre motor DC, que é um dos principais componentes que a gente usa em robô. Obviamente, porque é o que a gente usa para o robô conseguir se mover. E como que o robô vai se mover com o motor DC? Bom, o motor DC é basicamente um motor elétrico, que vai conter energia de corrente elétrica contínua, né, que é a DC, e energia mecânica, que é bem conveniente para a gente, porque a gente consegue armazenar energia elétrica em bateria, e com o motor a gente consegue converter tudo isso em energia mecânica. E quais são os parâmetros importantes de um motor que a gente precisa saber para poder utilizar ele ou para poder tentar dimensionar o que a gente pode ter de aplicação com ele? A primeira é a voltagem nominal e o intervalo operacional do motor, né? Que é basicamente dizer com qual tensão você pode alimentar o motor e qual a melhor tensão para alimentar o motor também. A velocidade, né, que a gente geralmente mede em RPM, que é rotações por minuto. A gente conta rotações do eixo, né, que é geralmente a única coisa que fica visível rotacionando o motor, porque o resto fica todo dentro do motor e você não consegue ver. Alguns motores têm um eixo estendido na parte de trás deles para você simplesmente conseguir monitorar essa velocidade de alguma forma. Mas geralmente a gente faz algum outro tipo de metodologia para, né, ficar medindo essa velocidade, porque é bem importante a gente saber. Tanto para ter um controle do que está acontecendo no motor e o que vai acontecer no robô, por consequência. O torque, né, que é milnewtons por metro, ou gramas por centímetro, que é as medidas que você pode encontrar em datasheet. E basicamente isso aí vai dizer o quanto esse motor vai aguentar de carga. Carga, para quem não sabe, é tudo aquilo que a gente prende no eixo do motor. Então, quando a gente diz que não tem carga, é porque não tem nada preso no eixo. Ou quando o eixo está travado, é quando
a carga do eixo é tão alta que o motor não consegue mais girar e ele fica travado, literalmente, fica parado. Ou fica vibrando ou algo parecido assim. Ele fica literalmente travado. A corrente e a potência também, né, que a gente falou. A corrente, né, porque é a corrente que vai circular dentro do motor. A potência, tem um adendo aqui, que pode ser a potência, né, de trabalho, né, do que o motor vai conseguir gerar em trabalho. E pode ser a potência também dissipada em calor dentro do motor. Aí você tem que ficar atento, porque isso pode ser uma informação importante para você não deixar seu motor superaquecer e causar problemas futuramente, diminuindo vida útil ou até mesmo dando falha. E todos esses parâmetros, eu tô sem o laser pointer aqui, peraí, deixa eu voltar. Aí. Todos esses parâmetros aqui que eu falei agora, a gente tem que saber eles quando, nessas 3 situações principalmente, né? Quando ele está em eixo livre, né? Quando está sem carga no eixo. Na eficiência máxima, né? Que seria a operação ideal do motor. E o eixo travado, que seria um dos piores casos do motor, que é quando ele não está conseguindo se mover. Geralmente, tudo isso está armazenado nos esquemáticos do motor, que são como se fosse a documentação do motor, que seria tipo um guia de como utilizar, o que você precisa saber desse motor para que você consiga usar ele na sua aplicação. Também temos alguns gráficos de torque, né, para saber como que vai funcionar o torque no motor dependendo da circunstância. E eu vou mostrar tudo isso daqui agora, de alguns prints de um datasheet de um motor que eu consegui na internet. Bom, aqui a gente tem a fotinha do motor, né, do datasheet, que é um motorzinho pequeno de eletrônica. Aqui temos uma tabela, né, que apresenta os parâmetros do motor naquelas 3 situações lá que eu falei, que é sem carga, que seria eixo livre, eficiência máxima, que seria a operação mais ideal, e stall, que seria em eixo travado. Geralmente você vai achar datasheet em inglês, o que é um grande problema para quem não sabe inglês. E aí, o que eu recomendaria para uma pessoa que não sabe inglês e precisa ler um datasheet? Pedir pro Rafael ler. Assim, sim, mas tem algumas alternativas. Você pode simplesmente decorar algumas palavras, tipo load é carga, no é não, speed, corrente. Você pode ver aqui unidades e números. Isso daqui é igual em português, as unidades e números. Então você pode meio que associar na mão assim e pedir para alguém dar uma revisada, ou te dar uma ajuda, alguém que sabe inglês. Mas a princípio saber inglês é muito importante para ler datasheet, porque a maioria dos datasheets só tem inglês. Alguns fabricantes disponibilizam em outras línguas, mas não é a norma, não é normal. Então, é um probleminha para quem precisa fazer um projeto eletrônico. Tem que ficar de olho nisso daí. E tá, eu fiquei falando do inglês da tabela, mas o que está escrito na tabela? Basicamente, essa tabela aqui está mostrando 2 modelos no mesmo motor. Normalmente, os datasheets apresentam vários modelos, ou várias linhas de modelo, né? Essa daqui tem 2. E aqui temos a voltagem de operação, né? A faixa de operação do motor, que é a voltagem que ele consegue funcionar. As voltagens que ele consegue funcionar de 9 volts até 15 volts ele consegue funcionar. Só que a tensão ideal para o funcionamento é de 12 volts, constante. Está dito como nominal aqui. Agora tem um estado de sem carga, que seria eixo livre. As únicas informações relevantes nesse estado seria a velocidade e a corrente. Porque, como ele não tem carga, não precisa de torque e nem de output para saber a potência, né, de saída dele. E, obviamente, aqui também temos as informações em rotações por minuto, R por minuto aqui, é outra notação para RPM, mas é a mesma coisa, que é 12K RPM. Isso daqui, esse aqui é 11.4K, K que é 1000, né? É um jeito mais rápido de falar 1000.
E corrente, que é apresentada em amperes também. Todas essas unidades, geralmente, eles seguem a mesma unidade, né, que é o SI, Sistema Internacional de Medidas. Então, você vai continuar vendo corrente sendo representada em amperes quando for necessário. Algumas vezes eles representam em miliamperes ou algo parecido, mas geralmente é amperes. E aqui tem as informações do motor, sem carga. Com eficiência máxima, a gente tem outras informações adicionais, né, que é o torque e a potência. O torque está aqui em newton-metro, milinewtons por metro. Eu sempre confundo. Milinewtons por metro. E gramas por centímetro também. E aqui está a potência em watts. E aqui também temos o estado com eixo travado, né, que é quando a corrente geralmente fica mais alta. Como vocês podem ver aqui, a maior corrente é quando o eixo está travado, 3.8 aqui, em comparação a 0.65 no eficiência máxima e 0.11 sem carga. Então, geralmente é o estado mais perigoso do motor, porque é onde ele vai aquecer mais. Então, vocês têm que ficar de olho nisso aqui. Tanto para evitar que aconteça isso daqui, quanto para dimensionar o seu circuito. Porque dependendo do circuito que você tem, ele não aguenta alimentar um motor travado. Isso pode gerar algum problema, tipo queda de energia no circuito geral, e seu robô pode desligar sozinho, se você não conseguir alimentar os motores dele. Então é importante você saber isso aqui. Também tem o torque, né, que é o quanto o eixo vai ficar forçando enquanto ele está travado. Isso aqui às vezes acontece dependendo se for um motor com alto torque, ele pode acabar destruindo o que ele travou, né, porque o objeto não vai aguentar o torque que está sendo exercido sobre ele e vai quebrar. Mas geralmente não é o nosso caso aqui. A gente... enfim, em alguns casos a gente tem isso daqui, porque é de preferência nossa a gente ter um toque decente para conseguir mover o robô. Então você pode acabar quebrando algumas rodas, por exemplo, com um motor com um torque elevado, se ele ficar travado. Aqui temos também um gráficozinho de corrente, temperatura durante o tempo. Alguém passando o olho assim nesse gráfico consegue dizer o que ele é? Eu vou dar uns 10 segundos aí para vocês responderem. Quem estava na elaboração do material ontem pode responder? Não. Bom, ninguém respondeu ainda. Obviamente porque esse aqui é um gráfico aleatório, sem legenda, que se você não sabe o contexto disso aqui, você não vai entender. E adivinha só, eu também não sei o contexto disso aqui. Pois é, algumas vezes o pessoal que escreve o datasheet, parece que eles não gostam muito de legendar as coisas, colocar título e tal. Então, fica algumas coisas muito avulsas aqui que você não sabe o que fazer. Isso aqui eu chamaria de inútil, porque eu não consigo extrair nenhuma informação disso aqui, porque eu não sei o contexto. Mas alguém que está mais experiente, que está acostumado a ler datasheet de motor, pode ficar falando, não, isso daqui é o gráfico de quando o eixo está travado, o motor vai consumindo mais corrente, então ele vai começar a aquecer e tal, até que ele dê falha. Pode ser isso mesmo, é uma interpretação válida, mas é uma interpretação. E se isso aqui fosse outro caso? Se isso aqui fosse o caso de máxima eficiência, por exemplo, pode ser um motor que ele não consiga ficar rodando por muito tempo seguido, eu não sei. Só quem escreveu isso daqui sabe, basicamente. Com certeza. Então é uma situação meio complicada de alguns datasheets, que é meio chato você encontrar isso daqui, que às vezes você pensa que pode ser uma informação útil e fica batendo cabeça tentando interpretar, mas às vezes é melhor ignorar e deixar passar. Aqui a gente tem um desenho esquemático do motor. Isso daqui é muito importante para quem vai fazer o design mecânico do seu robô, por exemplo. Porque ele precisa saber as dimensões do motor, que vai estar acoplado nesse robô.
e saber onde ele consegue, por exemplo, parafusar esse motor. Qual tipo de roda consegue entrar nesse eixo aqui. Qual a distância do chão que esse motor tem que estar para a roda ficar encostando no chão sem problemas. E outras coisas, tipo... quantos motores eu vou conseguir caber no meu robô se ele tem essas dimensões aqui? Eu quero modelar esse motor. Eu não achei o modelo 3D dele para colocar no meu robô, que eu estou modelando num software tal. Aqui você tem um esquemático e você pode utilizar isso daqui para fazer um dummy, que seria tipo um modelo representativo, que ele está lá só para substituir o modelo real. E quanto mais fiel à realidade, melhor. Então é bom você ter um esquemático desses aqui para poder descrever o motor que você vai usar. E aqui temos as curvas de torque. Como as curvas de torque, elas são... É uma situação que você quer ver mais de uma informação ao mesmo tempo, você tem várias variáveis aqui, né, no eixo Y e só o torque no eixo X. E aqui temos o torque em gramas por centímetro nessa barra de baixo aqui e aqui na barra de cima em milinewtons por metro. E aqui temos as três curvas, né? Tem a curva da eficiência em porcentagem, onde o pico do gráfico é 75% e embaixo é zero. E aí você vê aqui que tem um ponto de máxima eficiência aqui, que é onde a gente viu na tabela lá que tem esses valores aqui. Vou voltar aqui. Aqui também temos um gráfico de velocidade, que está escrito em N. Eu não sei por que eles colocaram N, mas é velocidade. É velocidade angular, né? Porque é rotações por minuto. E basicamente é uma reta, junto com o gráfico da corrente também, que é uma outra reta. Vocês podem ver que a velocidade vai diminuindo com o torque e a corrente vai aumentando. E o que seria esse torque, né? Esse torque é basicamente, vai depender da sua carga. Porque vai dizer, quanto mais pesada a minha carga, menor vai ser a velocidade do meu eixo, faz sentido. E maior vai ser a corrente que ele vai consumir para poder mover essa carga, também faz sentido. E faz sentido também porque no eixo livre, que é o ponto zero aqui, a eficiência é zero. Por que a eficiência é zero? Porque não está realizando trabalho, não tem nada no eixo, não tem carga sendo movida, eficiência é zero. Que seria basicamente a potência sendo gasta em trabalho zerada. Mas a velocidade é a máxima, porque não tem nenhum peso no eixo, ele vai conseguir girar o mais rápido possível. A corrente não é zero. Parece bem pequena, mas não é zero. E basicamente ela tem um valor mínimo aqui, que está bem pequenininho aqui e não dá para ver direito. E esse gráfico da direita aqui é o mesmo gráfico que eu acabei explicando aqui para o outro modelo. E aí você consegue ter um comparativo, né, entre os dois motores para ver, esse aqui parece ser melhorzinho para minha carga ou para minha aplicação. Ok? É isso, gente. É basicamente isso o motor DC. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que gostaria de esclarecer aqui? Pode falar. Você falou dos principais pontos, é isso aí mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão aí que ficou na cabeça e não sabe responder? O máximo que eu adicionaria aí é vocês verem a importância do tipo. Quando vocês forem escolher um motor para o robô de vocês, vocês têm que levar em bastante consideração a carga sobre ele. Porque se vocês escolherem uma carga muito grande, vocês vão conseguir uma eficiência pequena no motor e vocês não vão ter um giro muito alto. Então o melhor é você tentar pegar o ponto de eficiência máxima do motor ali. Mais ou menos essa área aqui, né? Que é quando você consegue aproveitar mais da velocidade do torque ao mesmo tempo. Mas isso aí. Eficiência também é relevante para você não ficar desperdiçando potência, né? Principalmente num circuito alimentado por bateria, que potência é muito importante. É isso, eu vou dar prosseguimento então.
Agora temos o circuito, o outro componente chamado relé. O relé é uma chave operada eletricamente, que consiste em pares de terminais de input e contatos operacionais. Ou seja, pode ter mais de um par de terminal de input e mais de um par de contatos operacionais. Mas geralmente o que você acha é tipo um par de terminal de input e um ou dois pares de contatos operacionais. E o que é cada um? O que é um terminal de input e o que é contato operacional? Basicamente, esse aqui é um GIF ilustrando o funcionamento de um relé, onde essa bobina seria o terminal de input. O GIF está demonstrando aqui o que acontece quando você alimenta os terminais de input, que é o seguinte. O input, ele é, na verdade, uma bobina enrolada num núcleo. E para quem estudou eletromag, vai saber que isso daqui forma um eletroímã quando passa corrente. O que acontece então? Quando você alimenta o input, você gera um eletroímã. E esse eletroímã vai atrair metais, obviamente, que ele funciona como um ímã. Dentro do relé, vai ter tipo uma chave que, quando o eletroímã estiver ativo, ela vai ser aproximada pelo eletroímã e vai fechar um circuito nos contatos operacionais. Ok? Então, o que está sendo efetivamente acontecendo aqui? Se eu esconder esse eletroímã aqui e esses contatos aqui, o que está acontecendo com o relé? Basicamente, quando eu alimento o relé nos inputs dele, ele vai fechar a chave dos contatos dele. E tudo que tiver de circuito conectado nesses contatos vai ficar fechado também. E esse GIF aqui é um exemplo de um relé acionando uma lâmpada, por exemplo. Esse aqui é o símbolo de uma lâmpada. Isso daqui é uma fonte de corrente alternada. Provavelmente é uma fase da tomada, por exemplo. Na verdade, seria duas fases, né? Porque seria uma fase aqui e outra aqui. Enfim. E o que acontece? Essa chave aqui fechou, alimentou a bobina do relé. Ele vai fechar os contatos operacionais e vai fechar o circuito para a lâmpada e a lâmpada vai conseguir ser acesa. Então, o relé, ele atua como uma chave. Se vocês quiserem, visualizar isso da forma mais simples possível, isso aqui é uma chave que você vai dizer por um sinal elétrico quando ele vai funcionar ou não, quando vai fechar ou não. É basicamente isso. Vocês podem meio que desconsiderar essa parte aqui, toda eletromagnetismo envolvido para isso aqui fechar, isso daqui fazer contato com isso aqui. Essa é a forma que se abstrai um relé. Ele é uma chave operada eletricamente. Acabou. Qual uma das vantagens do relé, principalmente? Geralmente as aplicações do relé têm um padrão similar, que é você está mandando um comando elétrico numa tensão, por exemplo, 5 volts aqui podia ser 5 volts, para fechar um circuito, por exemplo, em 220 volts. Esse circuito aqui pode ser corrente alternada e esse aqui pode ser corrente contínua. Esse aqui pode ser corrente contínua? Hein, Igor? Eu acho que não, né? É um indutor, então acho que não. Pode não. Falei merda aqui. Basicamente, esse aqui pode ser uma tensão diferente desse daqui. Porque esses dois circuitos, mesmo aparecendo, eles estão isolados eletricamente. Ou seja, a corrente que passa aqui nunca vai passar por aqui. E a corrente que passa aqui nunca vai passar por aqui. Sacar? Essa parte de isolamento. Porque o que faz o contato é uma peça mecânica dentro do relé. Não tem fio encostando em fio aqui. Isso aqui é uma peça mecânica que ela girou e fechou um contato. Nada demais. E aí, o
onde entra aquele diodo de flywheel lá que o Igor falou antes. Que falou para se eu abrir um circuito de uma bobina, ela vai criar uma tensão reversa para poder manter a corrente e essa tensão vai ser gigante porque o circuito está aberto e ele vai tentar de outra forma manter a corrente. Bom, esse diodo de flywheel ele entra dentro do relé mesmo. O flywheel não, flyback. Eu estou chamando de flyback aqui, mas é flywheel também. Que seria roda livre. Ele está basicamente nesse sentido aqui. Como vocês podem ver, a corrente está girando nesse sentido aqui na bobina. E por causa disso, o terminal positivo está aqui em cima e o negativo está aqui embaixo. Como a corrente não consegue ir de cima para baixo, porque o diodo não deixa, por causa do sentido dele aqui, para vocês lerem um diodo, qual o sentido que ele permite circular a corrente ou não, é só você ver que é uma setinha. Você está apontando para cima, a corrente só segue por cima e nunca sai para baixo. E aí o que acontece? Fechou a chave aqui, a corrente vai seguir aqui pela bobina, porque não consegue seguir pelo diodo também. Só que quando a chave abre, o único circuito fechado que vai ter na bobina vai ser ela com o diodo. E aí a corrente vai circular na bobina para o diodo, bobina, diodo, até dissipar toda a energia que tem. É basicamente assim que o diodo de flywheel, ou flyback, ou roda livre funciona. Isso aqui é importante principalmente porque o relé ele geralmente é utilizado em circuito eletrônico. E essas tensões flutuando aqui por causa da bobina pode causar muitos problemas no circuito. Porque elas podem aparecer nesse terminal aqui também. E aí você tem esse terminal conectado em vários componentes eletrônicos juntos, junto com uma interferência causada pela bobina, aí você tem vários problemas de operação do circuito. E é esse o funcionamento de um relé. Alguém tem algum ponto? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Ok. Ele tem os parâmetros também, que geralmente está escrito aqui. Essa aqui é uma fotinha do relé, né? De eletrônica geralmente é um relé assim. Que ele tem alguns parâmetros, tipo a tensão que você pode colocar na bobina e a corrente você pode deixar circular na bobina. E para os pares de contatos operacionais também tem. Que geralmente são bem maiores, né? Porque ele é feito para conectar, geralmente, circuitos de potência lá na parte dos contatos operacionais. Então, como que eu diria? A tolerância aqui geralmente é muito maior. Eita. Eu dei um back aqui que... Ok, fiz login, beleza. Eu sem querer voltei a página e fui para uma imagem aleatória. Calma aí, gente. Aí voltei. Ok. É basicamente isso. Ele tem uns parâmetros... É bem simples. Nunca vi muitos problemas com o relé. É um componente muito... Como é que se diz? Tranquilo de trabalhar. Só tem que tomar cuidado para não deixar muita corrente nele, porque ele pode acabar estragando, né? Então, é isso. Esse é o relé. Tem algumas coisas no chat aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, não é demais não. Agora eu vou passar para os botões. Fernando, Fala aí, Mike. Fala aí. desculpa. Uma coisa que acontece muito nos ar-condicionados é o relé, ele estraga, entre parênteses, mas na verdade os contatos, se não me engano, quando eles ficam muito tempo ligados, alguma coisa assim, eles meio que ficam presos. Aí tem que dar tipo uns toques quando a pessoa for consertar, entre parênteses, né? Quando tá consertando. Dá tipo uns toques com a chave de fenda forte no relé que ele volta a funcionar. É normal, né? Você diz nos terminais aqui, nos Não, pinos? nele mesmo. Nele mesmo, no próprio relé. Ah, entendi. O que provavelmente acontece é... Esses contatos mecânicos aqui, eles são suscetíveis à oxidação. Uhum. E aí, o que acontece é quando eles estão muito tempo fechados, a oxidação forma aqui em volta
e acaba acumulando, né? E aí você fica numa situação onde a oxidação sozinha tá prendendo os dois contatos. E aí eles ficam toda hora fechados, sacou? O contrário também acontece. Se ficar muito tempo aberto, ele pode oxidar os dois contatos e quando eles for tentar fechar, ter óxido no meio e impedir que eles fechem. Eu já notei isso bastante na época que eu trabalhei com ar-condicionados, que isso aconteceu bastante mesmo com os relés. Eu acho que é o problema mais comum de relé, é contato começar a falhar. Eu acho que eles nem têm tanto problema com, tipo, corrente, estragar bobina e tal. Eles podem estragar componentes, né, que estão no mesmo barramento que eles, mas o relé em si estragando, eu acho que a maioria é por causa de contato. Mau contato em si, né? É isso. Posso ir para o botão agora, então? Yeah. Beleza. Botão é uma coisa que deveria ser muito simples. Você pensa, pô, é um botão. Tá ligado? É um negócio que você aperta, fecha o contato, acabou. Não deveria nada demais. Só que, graças ao advento da eletrônica digital, o processamento de dados acontece numa velocidade muito alta. E o que acontece? No momento que um botão abre ou fecha, ele entra num estado transitório, que seria um estado de tempo muito pequeno, que fica difícil de prever o que está acontecendo. Só que, como a eletrônica digital tem poder de processamento tão rápido atualmente, isso acaba gerando problemas. É um problema gerado por uma qualidade da velocidade de processamento. A velocidade de processamento é tão rápida que ela consegue pegar as falhas de um botão. E isso é muito comum, até mesmo nas placas microeletrônicas mais bestas, tipo Arduino, assim, que não era para ser um processador tão avançado, ela consegue detectar falha de botão facilmente. E eu vou explicar agora o porquê disso acontecer. Aqui eu tenho, né, a descrição do botão, né, que é um mecanismo de chaveamento para controlar algum aspecto de uma máquina ou processo. Obviamente que é uma forma da pessoa ter algum controle do que está acontecendo, né? Às vezes você quer apertar um botão para ligar o seu computador, às vezes você quer apertar o botão do celular para aumentar volume, diminuir volume. E é uma ferramenta, né, de ter esse controle. E como é que é a construção de um botão eletrônico normal, que a gente vê geralmente nos equipamentos eletrônicos que a gente usa no dia a dia? É um botão assim, que tem 2 pares de terminais, né? Que é o terminal normalmente conectado, né? O NC terminal. E o terminal normalmente aberto. Normally open terminal seria, né? Que é normalmente aberto. O que acontece? Quando o botão tá normal... alguém falou uma coisa aí? Ah, não, só confirmando, é isso aí mesmo. O seu inglês tá muito bom. Parabéns. Obrigado, Rafael. Esse threaded neck aqui não é só a construção interna desse botão específico aqui, não é nada demais não, pode se considerar. Mas aqui tem um botão, tem a base dele, né, que é a parte mecânica. E aí temos aqui o terminal normalmente conectado, que ele sempre vai estar fechado, quando o botão não estiver acionado. Isso quer dizer que corrente vai estar circulando por esse terminal livremente, se tiver alguma coisa conectada aqui. E tem o terminal normalmente aberto, que ele vai estar normalmente aberto, se o botão não estiver acionado. E aí, corrente não vai conseguir circular aqui, tá vendo? Ela vai travar aqui nesse terminal e nunca vai conseguir passar. Não vai ter corrente circulando. Quando você aperta o botão, você alterna esses estados. O que estava aberto antes vai estar fechado agora, e o que estava fechado antes ficou aberto. A maioria dos botões que você vai encontrar, ele vai ter 4 pininhos, que vão ser esses 2 pares de terminal, normalmente aberto, normalmente fechado. E é assim que você sabe o que está acontecendo. Você tem que descobrir qual é o normalmente aberto e qual que é o normalmente fechado. Quando você apertar o botão, o estado desses dois muda, alterna, né?
e acontece o que o botão deveria fazer, que é mandar um sinal para o seu circuito. Aqui temos, né, um monte de diagrama de chaves, chaveamento, né? Porque a gente não tem só os botões que são utilizados como chave. Tem a chave alternada, né, que seria uma chave de ligar e desligar. O interruptor da sua casa funciona assim. Tem o botão de pressionar, né, que é esse tipo de chave aqui, que precisa de uma força mecânica atuando sobre ele para poder funcionar. E uma chave seletora, que seria aquele botão que a gente acabou de ver aqui, que ele vai selecionar um par de terminal ou o outro, né? Aqui ele normalmente está selecionando de cima, só que se a gente atuar sobre essa chave aqui, ele vai selecionar o de baixo. Aqui temos outras chaves, tipo Lever Actuator Limit Switch, que seria um fim de curso, né? Aqui tem um joystick, aqui tem uma chave de proximidade, de temperatura. Esse monte de chave aqui, geralmente, raramente a gente vai ver alguma coisa sobre eles, vai usar eles, vai precisar deles. Então a gente geralmente vai ficar só com esses 3 aqui, na simbologia. Vocês vão ter que ver, saber, dizer, isso aqui precisa de aperto mecânico, isso aqui é uma toggle switch, isso aqui precisa de alguma coisa para ficar selecionando qual parte de terminal vai ser. E tá. A maioria dos botões vai se categorizar nisso aqui. Tem alguns botões que eles funcionam como toggle switch, não funcionam só como push button, que você tipo aperta ele fica parado na posição. Se aperta de novo ele volta ao normal. E alguns botões eles só funcionam abrindo ou fechando um terminal só também. E aí, o que a gente faz com o problema do botão, né? Que eu falei, que os microcontroladores, processadores de hoje em dia processam tão rápido que eles conseguem ver falhas nesse estado transitório do botão. E o que a gente precisa fazer para poder resolver esse problema? A primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir que o botão esteja mandando a tensão certa como sinal. O que acontece? Se você colocasse o botão acoplado nessa fonte de alimentação aqui, isso daqui é uma fonte de alimentação, VCC, você não consegue garantir qual a tensão que vai estar na leitura aqui. Isso daqui é um terminal de leitura, né? Onde você conectaria no circuito eletrônico para fazer a leitura do botão. Se você tivesse só o botão conectado na fonte, conectado no terminal de leitura, você não consegue garantir qual a tensão que está sendo lida quando o botão está aberto, por exemplo, quando não está fechado. E por isso, é prática já, é bem comum você ter um resistor de pull-up ou pull-down nesse circuito, para poder garantir esse estado do terminal de leitura quando o botão está aberto. Aqui nesse caso do pull-up, aqui tem os 2 casos do pull-up, né, quando o botão está aberto e quando está fechado, para vocês verem aqui o que acontece no terminal de leitura. Isso aqui é um resistor, né? Isso aqui é só uma... Tem 2 representações do resistor, né? Tem essa daqui, que é um retângulozinho, e tem que é tipo uma molazinha, só que é um monte de zigue-zague. E basicamente o que está acontecendo no circuito aqui? O botão está aberto, então a corrente não passa aqui. O terminal de leitura geralmente não passa corrente também não. Então não tem nada passando aqui. E como só tem a fonte de alimentação e o resistor aqui, não tem corrente circulando nesse resistor, ele não vai ter queda de tensão, por causa da lei de Ohm, que é VRI. A V do resistor vai depender da resistência do resistor e a corrente que passa por ele. Se a corrente que passa por ele é 0, a V também vai ser 0. Então a tensão em cima do resistor vai ser 0. E como a tensão aqui é VCC, a tensão aqui também vai ser VCC, que vai ser VCC menos 0, VCC. Então, você vai ficar lendo VCC quando esse botão estiver aberto. E aqui, quando o botão for fechado,
esse circuito aqui vai se fechar nesse sentido. Vai começar a circular corrente de cima para baixo. A tensão aqui em cima vai ser VCC, sempre, por causa da fonte de alimentação. Só que agora, como está recirculando corrente, o resistor vai ter uma queda de tensão, vai ser V igual a RI. Só que o botão, ele praticamente tem resistência nula, que seria próxima de zero, como se fosse um fio. Então toda a resistência teórica desse circuito aqui está em cima do resistor. Isso vai causar o quê? Isso vai causar que a queda de tensão no resistor vai ser igual à tensão da fonte. VRI do resistor vai ser igual a VCC. Ou seja, aqui vai ter VCC, aqui vai ter VCC menos VCC, que é igual a zero. E aí você vai ficar lendo zero quando o botão estiver fechado. E aí você tem os dois estados. On, que é tensão da fonte, e off, que é a tensão zerada. Garantidos aqui. O pull down funciona no mesmo princípio. A diferença vai ser se vai ser on ou off quando o botão estiver aberto ou fechado. Aqui no caso do pull down, o botão está aberto, a tensão de leitura vai ser off. No pull up era on. E aqui quando estiver fechado, vai ser a tensão on e aqui vai ser off. Entenderam? É um pouquinho complicado só, mas é quase nada. É só vocês pararem para olhar com calma esse circuito aqui que faz bem sentido. É só lembrar que aqui não entra corrente e quando isso aqui está aberto não passa corrente. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte aqui? É que não. Ok. Isso daqui é só para garantir que a tensão de leitura seja VCC ou 0 volts e nada entre isso. Ok? É só para garantir isso. Porque daqui a pouco a gente vai ver que isso é necessário. Eu queria dizer que esse é o tipo de coisa que quando alguém explica pra você parece muito óbvio, mas quando você vai fazer sozinho você erra miseravelmente. Basicamente. Toda vez que você faz... eletrônica é assim. Muitas vezes você pensa que você sabe o circuito, mas você não se sente confiante e você vai lá e pesquisa de novo, só para garantir. Então é uma situação assim, geralmente. E agora vamos para o problema que eu falei lá de processamento versus defeitos no botão. O primeiro, o mais comum, o que a gente vai tratar aqui geralmente, é o bounce. Qual o problema do bounce? O seguinte, a construção mecânica do botão, vou voltar aqui atrás para vocês verem de novo, é que ele vai empurrar uma barrinha sobre dois contatos para fechar o contato. Só que o tempo que isso acontece, para a gente, é minúsculo. Para eu, você, que estão aqui, tipo, quando a gente liga e desliga uma lâmpada, a gente não vê a lâmpada ligar, desligar, ligar, desligar e depois desligar certinho. Mas por um microcontrolador, ele consegue ver. Por quê? Porque às vezes esse contato faz o contato certinho, esse aqui também faz, só que ele dá uma vibração e ele solta um pouquinho, depois volta, dá uma vibração, solta e volta, até que ele fique parado, fazendo o contato fechado certinho. E aí o que isso vai gerar? Isso aqui vai gerar esse tipo de sinal aqui. Isso daqui são duas telas de osciloscópio, ok? Quem não sabe, o osciloscópio é um equipamento para ficar vendo sinais elétricos. Isso daqui é um gráfico, né, de osciloscópio. O eixo vertical seria a tensão e horizontal seria tempo. A unidade desses quadrados aqui está na casa dos 20 microsegundos. Ou seja, desde a atuação do botão até ele ficar no nível aceitável, nível certo dele, passou uns 40 microsegundos, 50 microsegundos no máximo aqui. Aqui já passou um tempo maior, que seria tipo
1, 2, 3... digamos 200 microsegundos no máximo aqui também, para fazer a atuação. Eu e você não conseguimos ver 200 microsegundos, nem se a gente quisesse. Mas um circuito eletrônico consegue ver. E é aí que gera o problema. Se ele fizer uma leitura aqui, ele vai ver que está high. Se ele fizer outra aqui, ele vai ver que está low. Se ele fizer outra aqui, ele vai ver que está high. Se ele fizer aqui, ele vai ver que está low. Conseguiram ver que o botão ele só quis trocar de estado uma vez, mas o circuito eletrônico viu 1, 2, 3 mudanças de estados. Sacaram? Qual o problema? O que isso pode gerar? Ele vai interpretar isso aqui como se fosse 3 sinais diferentes, basicamente. Ok? Todo mundo conseguiu meio que visualizar isso daqui com esses gráficos? Gente, alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Não, eu achei tranquilo. Ok. Isso daqui só acontece no instante que você aperta o botão e que você solta o botão, tá? É uma coisa muito minúscula, como eu falei, na casa dos 200 microsegundos, algo tão pequeno que o olho humano não consegue perceber nada acontecendo, mas um circuito eletrônico consegue. E aí que entra a nossa função de tentar mitigar isso daí, para que o circuito eletrônico não interprete o pressionar ou soltar de botão errado. Ah, só falando, isso daqui também acontece em chaves também, de certa forma. Porque chave também tem muito circuito eletromecânico que causa esse tipo de problema aqui. Então é importante, né? Toda vez você garantir que seu sinal vai ser limpinho, certinho, que o seu circuito vai conseguir ler ele. Então como é que a gente faz isso daí? Como que a gente resolve esse problema aqui? O debounce, que seria a técnica de compensar um bounce, né? De um botão, por exemplo. Ele tem 2 formas de fazer, geralmente. Que é por software, né? Se a gente estiver usando um microcontrolador para fazer leitura de botão, a gente pode fazer uma alternativa no software. Para a galera do software ficar feliz, né? E não ficar quebrando cabeça com o hardware. E também tem a opção de fazer tudo no hardware. Depende da situação. Às vezes você pode fazer tudo no software, não tem problema. Não vai perder processamento, não vai atrapalhar nada. Você faz lá no software, tudo certo. Mas às vezes você precisa, porque às vezes você não tem um microcontrolador que você consegue programar. Então, às vezes você precisa fazer isso daqui. E o que está sendo feito aqui? Né? A gente está fazendo um debounce por hardware. E basicamente a gente vai pegar 2 circuitos que a gente já viu aqui agora. A gente vai pegar um resistor de pull-up e pull-down e um filtro passa-baixo. E unir os dois. É basicamente isso. Esse resistor aqui, ele é o de pull-up, que ele vai deixar a tensão no VCC quando o botão estiver aberto. E esse resistor, junto com esse capacitor, vai ser o filtro de passa-baixa. Esse capacitor aqui, ele está de paralelo com o botão. Então ele vai filtrar qualquer alta frequência que passar aqui, tiver aparecendo nesse ponto aqui. Como eu mostrei aqui atrás nesse gráfico, isso daqui é um sinal de alta frequência. É coisa de microsegundos acontecer isso aqui. Agora, essa transição de tensão alta para tensão baixa, isso daqui é um sinal de baixa frequência. Então, quando você só quer que isso daqui aconteça, você só quer ver a transição de alta para baixa, você consegue colocar um filtro passa-baixa para só essa frequência passar. E aí a gente tem essa situação aqui. De novo, no circuito. Aqui temos o resistor de pull-up, né, que vai estar deixando o VCC quando o botão aberto e vai ajudar a ficar 0 volts aqui quando o botão estiver fechado. Aqui, em específico, não vai ser 0, por causa desse resistor aqui, que a gente está usando no filtro. Mas, basicamente, ele vai estar muito próximo de 0 aqui, por causa da proporção, né? Aqui é 10 vezes maior do que esse daqui. A queda de tensão vai ser 10 vezes maior aqui, nesse resistor em cima, do que aqui, nesse resistor do filtro.
Então, aqui vai ficar mais próximo de zero do que de VCC. E vai funcionar mais ou menos da mesma forma. E aí, como vai passar o sinal aqui, na hora que esse botão fechar ou abrir, o sinal vai passar aqui, vai ser medido pelo microcontrolador, por exemplo. Esse capacitor vai fazer a filtragem do passa-baixa e vai vir um sinal limpo aqui. Beleza? Vai vir uma onda praticamente quadrada, né? Que seria um sinal mais limpo possível para esse caso. Que na verdade né, é uma ondazinha meio que em rampa, né? Por causa da propriedade do capacitor, que precisa saber mais de cálculo para poder entender. A gente não vai mostrar. Mas basicamente fica algo que o microcontrolador consegue ler certinho. Ok? É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre esse circuito aqui de debounce? Creio que não. Não? Alguém que tem alguma coisa a comentar? Você consegue tratar esse debounce, você consegue tratar bem em software, né? Se você acaba fazendo uma placa sem esse circuito, aí dá pra você tratar ele em código, só que é muito mais trabalhoso. Assim, é chato, sim. Mas é algo modular, né? Código, você pode fazer um código e uma função armazenar lá e você pode chamar toda vez que você precisar. Então, tipo assim, no circuito que a gente sabe que vai ter muito botão, a gente já bota essa parte aí, já esperando esse erro, né? Então, isso daqui tem que ser por botão. Você não pode, né, reutilizar esse circuito aqui para vários botões em paralelo aqui. Então, cada botão tem que ter um filtro e um pull-up só para ele. Então, mais ou menos sempre bota essa Calma parte. aí. Uma boa notícia é que geralmente os microcontroladores já têm o resistor de pull-up. Então já é menos uma coisa que você tem que colocar. E outra boa notícia é que capacitor e resistor geralmente são componentes bem pequenos que não é difícil você fazer caber numa placa. Mas aí temos o ponto negativo, né? Que se um desses componentes falhar, tipo, se esse resistor falhar, o que pode acontecer? Pode não circular corrente nenhuma, pode não ter resistor, pode ter várias coisas, pode ter vários problemas aqui. Se esse capacitor falhar, pode não ter mais filtragem. E se o microcontrolador estiver contando com essa filtragem, dá muito problema. E aí a gente pode fazer um circuito com redundância. A gente pode colocar 2 resistores em paralelo para atuar como um, porque se um estragar, tem o outro ainda. E mesma coisa com o capacitor, 2 capacitores em paralelo. Se um estragar, tem outro ainda. Sacou? Mas pode falar, Ian. Não, é isso mesmo, só olhando, vendo como é que funciona. Geralmente... Então, no trabalho vocês usam esse com redundância para não ter erro? Assim, depende do quão essencial é que esse botão funcione certinho, entendeu? Ah, entendi. A gente tem espaço? Tem. Então coloca aí, porque capacitor é baratinho, resistor é baratinho, entendeu? Não vai dar problema? Não vai dar problema, então coloca aí. Quando puder, coloca. Quando não puder, tipo, tem espaço minúsculo na placa, não tem nem espaço direito para colocar o botão, imagina colocar o capacitor resistor? Aí não vai ter jeito. Aí você vai ter que, tipo, ver se consegue fazer tudo dentro do microcontrolador para economizar espaço físico mesmo na placa. Vai depender da sua situação e do que você estiver confortável em fazer, né? Porque, como o pessoal falou aí nos comentários agora, fazer debounce no software é chato, mas é prático. Entendeu? Porque você não precisa se preocupar com esse capacitor aqui, dimensionar ele, não precisa dimensionar esse resistor, não precisa ficar, ai meu Deus, será que eu coloco redundância? Onde coloco esse resistor? Onde coloco esse capacitor? Entendeu? Esse tipo de coisa dá mais trabalho lá na frente também. Então, programar um debounce em software às vezes é muito mais prático, mas às vezes não pode acontecer. Às vezes você não consegue fazer, entendeu? Então é bom você ter essa alternativa aqui. Boto fé. E é bom também porque é uma aplicação direta, né, do pull-up, pull-down e passa-baixo que a gente viu aqui hoje, né? E temos mais um circuito de debounce,
que é o debounce com esterese, que basicamente ela adiciona mais uma camada de complexidade na metodologia debounce para garantir que esse circuito de debounce funcione independente do VCC. Porque, por exemplo, você quer usar esse debounce aqui para 12 volts, por exemplo. Tem VCC aqui de 12 volts, tá? Vou voltar no anterior. Tem 12 volts aqui. Você está usando um microcontrolador de 12 volts, ele consegue ler 12 volts normal, tudo certo. Só que agora você quer trocar para um microcontrolador de 3.3 volts. Para isso, vai ter que colocar VCC de 3.3 volts aqui. Você não pode colocar 12 volts aqui, porque vai dar problema. Pode queimar a porta desse microcontrolador. Não é recomendado você usar 12 volts nele. Só que o que acontece nesse circuito aqui? Esse filtro, ele pode acabar ficando ultrapassado. Ele pode ficar fora de dimensão e ele não consegue mais filtrar todos os ruídos desse botão. E aí pode acabar acontecendo de passar um pouquinho de ruído aqui. Entendeu? E aí que entra essa parte aqui do debounce com esterese, que é basicamente colocar 2 limiares de tensão. Na teoria, né, no que está acontecendo por trás disso daqui, desse componente aqui, é que ele está esperando a tensão ultrapassar o limiar superior para poder dizer que é high. E ele está esperando a tensão ultrapassar o limiar inferior para dizer que é low. Ou seja, quando a tensão está aqui no meio, variando, ela não gera transição, né? Ela não vai gerar transição na saída. Só quando ela atravessa a limiar. Entendeu? Se fosse um circuito simples, com uma limiar só, às vezes esse tipo de oscilação aqui, ó, por exemplo, isso daqui colocaria em low, aqui fica high de novo, fica low, aqui fica high, 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 low, high. Entendeu? Aí a esterese é basicamente colocar 2 limiares para poder garantir que fique low quando deveria e fique high quando deveria. Que é quando ultrapassa a limiar superior e a limiar inferior. Como isso se traduz na eletrônica, né? O que está acontecendo na eletrônica para gerar isso daqui? Isso daqui, para quem não sabe, é uma porta NOT, que é uma porta que inverte sinal, digamos assim. Se for negativo aqui vai ser positivo. Entre aspas, né? Seria, se for 0 aqui vai ser VCC. Se for VCC aqui, vai ser 0 aqui. E essa porta, ela tem construída dentro dela essas 2 limiares. E aí você aproveita da construção dela no seu circuito debounce, para poder garantir que seu circuito, mesmo que tenha algum ruídozinho restante que não passou, que não foi filtrado no passa-baixa, os 2 limiares da esterese consigam tirar esse ruído e impedir que ele faça uma atuação fora do determinado, né? Fora da situação esperada. E é basicamente isso. Esse é o circuito mais completo de debounce em hardware. Isso aqui é muito difícil de ser necessário, mas é bom saber que existe. Ok? Porque muitos microcontroladores também fazem isso dentro deles. Eles têm uma porta NAND dessas interna. E é assim que eles fazem para dizer se um sinal é low ou high. Eles usam uma porta NAND aqui dentro e fazem essa lógica de esterese aqui, de 2 limiares. Ok? É isso, gente. Qual parte é desnecessário? Oi? Qual parte que é difícil de ser necessário? A esterese é um componente como esse aqui, que é uma porta NOT, que faria essas 2 limiares aqui, né? Que inverteria o sinal e usaria 2 limiares para poder dizer quando é para inverter ou não. É um negócio como você fala que esterese é desnecessário. Sendo que Ela é desnecessária porque geralmente tem dentro do microcontrolador já. Nas portas GPIO ele já tem.
Metade dos códigos que eu fiz na minha vida acho que tiveram easter eggs em algum momento dentro do software. Sim, o Arduino ele já tem essas portas. Ele sempre teve, eu acho. E ele tem o resistor de pull-up também. E aí o que ficaria legal de colocar é, sei lá, um filtro passa-baixa. Mas eu acho que ele também tem um filtro passa-baixa conectado na maioria em algumas portas específicas, tipo porta de sinal de TX e RX. Entendeu? Isso aqui explica mais a construção interna do microcontrolador do que como você usa ele com botão. Mas é bom saber que botão tem esses problemas e que eles têm que ser tratados em algum lugar. Ok? É isso. Acho que essa é o final da primeira parte. Final de hoje. E a gente passou das 4 horas porque o Mike deu azar pra nós aí. Eu dei? O que eu fiz? Boa, Caramba, Mike. Mike. Valeu por Bam, Mike, mais um, bora. Você nunca pergunta quando a aula vai acabar, mano. Meu Deus, mano. É isso, gente. Alguém ficou alguma dúvida restante desse Hardware The Bounce aqui com easter egg? Não precisa Eu te não. preocupar com o que é isso daqui, porque é eletrônica digital isso daqui, basicamente. E a gente não falou de nada de eletrônica digital, então considera. Só fala que isso daqui vai fazer esses limiares aqui e isso vai ajudar a filtrar o debounce. Só isso. Ok? Então, acho que é isso por hoje. Final da parte 1. E aí, Igor, quer acrescentar alguma coisinha aí para dar um encerramento? Não, basicamente isso. Tá bom já. A única coisa que eu diria é que a gente demorou bem bom mais do que eu já, esperava né? demorar. É Vou ver se isso. eu consigo diminuir bastante minha parte, porque eu demorei muito tempo. Mas é normal, é porque a eletrônica analógica é muito fundamental, é foda a gente passar voando mesmo. A gente passou voando, na verdade. Exatamente. Só que isso deixa você extremamente nervoso, né? Ansioso já, pô. Se eu não passar isso daqui, os caras depois vão chegar lá na frente. E aí? O que vão fazer? Entendeu? É aquela ansiedade do professor querer falar tudo e não poder. Normal. Todo mundo que já teve aula com um professor que não cala a boca é assim, basicamente. A parte 2 vai ser mais interessante, vai ser mais decente. Tá Tem umas gravado, hein, mano? coisas. Tá Vou cobrar. gravado. Tá gravado, meu. Eu acho que a gente vai Rapidinho, pegar mais do. volta ali no pull-up no easter eggs ali, rapidão. Não, peraí. Easter egg é aqui. Isso. Ou pode ser no anterior mesmo, sem ser o easter egg, só o debounce mesmo. Isso aí. Pera aí, então. O pull-up, no caso, vai definir, tipo assim, se quando tiver fechado ou aberto vai ser o zero, né? Uhum. E o passa-baixa, ele vai filtrar pra, tipo assim, deixar a coisa mais contínua possível pro microcontrolador funcionar, no caso. É isso? É isso. Ele vai limpar esse sinal aqui, mais ou menos. Ao invés de ficar essa gambiarra aqui, eu tinha que ter colocado o gráfico, né, do negócio, Não, era mas melhor. dá pra entender. Basicamente, como a capacitância ali é pequenininha no filtro, seria algo assim. Ao invés de fazer essa linha toda escrota aqui, ele faria algo assim, por exemplo. Ou assim. Entendeu? Algo bem suavezinho, que você consegue fazer uma transição só. Se Então tivesse, o que por faz exemplo... isso é o filtro passa-baixa, né? Não é o que suaviza isso daqui é o passa-baixa. O pull-up e pull-down é só para definir os termos, assim, né? O o setup pra gente entender. pull-up e pull-down é para garantir que isso daqui, por exemplo, seja 5 volts, isso aqui seja 0 volts. Porque se não tivesse, podia ser um ruído aleatório aqui, tipo, podia ser 2 volts aleatoriamente aqui. Ou podia ser menos que 5 volts aqui, por exemplo. Ah, entendi. Porque você não tem a garantia, porque é só um botão aberto e aí Então, tem ele define os limites e o passa-baixa faz com que fique uma coisa muito mais contínua do que esse ruído todo aí, né? Bota fé. Top. É isso. É isso, gente. Mais alguma dúvida?
algum assuntinho que quer botar na roda aí? Rafael desmudou, mano. Fala aí, velho. Não, acho que não. Tá tranquilo. Pra parte 2. Quer dizer que você pode fazer uma prova agora, surpresa? Com certeza. Em inglês. Em inglês ainda. Em inglês. Eu tô gostando. O Rafael vai Mas aí, trabalhar Igor, traduzindo o mini curso pro inglês, pô. vou parar a transmissão aqui rapidinho. E aí, Igor? Como é que você vai querer passar de tarefa? Vai querer passar a tarefa agora pra eles? Vai querer não passar a tarefa agora pra eles? Acho que agora precisa não, velho. Por agora não. Posso parar a gravação aqui? 1h50 Pode, só? pode Delícia. parar.